Se até você me permite, já entrando no assunto, né? Porque é o quente. É uma operação que todo mundo esperava, não é que esperava no sentido de positivo ou negativo, mas era a operação que estava faltando. Né? Desde o 8 de janeiro, houve uma série de operações da Polícia Federal, uma série de ações, né, de investigação, mas que atingiram principalmente, prioritariamente, os chamados peixes pequenos, a horda que depredou a Praça dos Três Poderes, a sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, e eventualmente alguns financiadores dessa horda, né? Aqui e ali foi uma questão pontual, entrando alguns nomes. Esta é a primeira grande investigação, a primeira grande operação da Polícia Federal em que nomes da cúpula bolsonarista são elencados, são colocados como alvos de busca e apreensão, medidas cautelares e de prisão. 4 mandados de prisão. Foram 33 mandados de busca e apreensão, 48 medidas cautelares, 4 mandados de prisão. É muita coisa. Agora, e o interessante, Fabiola, eu destacaria, é claro, nomes fortes do governo, o próprio presidente da República, mostrando que está se tratando não dos executores, mas dos idealizadores, dos planejadores, dos articuladores. Né? A Polícia Federal coloca que ela está investigando uma organização criminosa que teria por objetivo uma tentativa de golpe de Estado e a destituição do Estado Democrático de Direito. Ao mesmo tempo, ela também coloca que essa organização atuaria de duas formas. O primeiro, difundindo mentiras, disseminando mentiras a respeito do sistema eletrônico de votação e da justiça eleitoral e das instituições brasileiras, e de um outro lado, uma parte que se organizaria para, a partir desse caldo colocado na sociedade, esse caldo de dúvida a respeito do resultado das eleições, que essa segunda parte agiria para atuar exatamente e fazer, promover uma intervenção militar, um golpe militar. O que eu destacaria, Fabiola, só para terminar essa fala inicial, que eu acho que é importantíssimo, é até o tema da minha coluna que eu subi agora há pouco, que a Polícia Federal, enfim, vai atrás dos generais pela tentativa de golpe de Estado. Esses generais têm duplo sentido. É a cúpula, do ponto de vista geral, é a cúpula do bolsonarismo, mas é também generais militares. Né? Entre os alvos estão Walter Braga Neto, ex-ministro-chefe da Casa Civil, general, candidato a vice de Bolsonaro na chapa em 2022. Estava quem também? Estava Augusto Heleno, general, chefe do GSI, sobre a qual estava a BIM, na qual descobrimos recentemente um esquema de espionagem ilegal de adversários. Estava o Paulo Sérgio Nogueira, general, que também foi ministro da Defesa sob Bolsonaro. Estava quem? O coronel Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que inclusive foi um dos alvos do mandado de prisão, entre outros militares que estão nessa lista, né? Então, ô Fabiola, é interessante porque também é a primeira vez que os generais se tornam alvo de uma operação desse tamanho, né? Né, dos generais, estamos falando de não só de militares, mas de generais se tornam alvo de uma operação deste tamanho sob golpe de Estado. Ironicamente, 1964, 31 de março, quando houve golpe de Estado, né? Este ano nós fazemos 60 anos daquele golpe de Estado. Então, de certa forma, com 60 anos de atraso, né, os militares da cúpula, né, que passaram pela cúpula do Exército, são investigados em uma operação por golpe de Estado. Eu acho que a Josias já apareceu aí na tela. São vários pontos. A gente aqui vamos com calma detalhando cada um deles, porque são muitas coisas a gente esclarecer hoje, mas sem dúvida nenhuma, ontem mesmo a gente falava com o ex-ministro da Justiça, senador, futuro ministro do STF, a respeito da resposta, né, a tudo que a gente viveu em 8 de janeiro. E a operação de hoje, quando a gente abre e vê o comunicado até da Polícia Federal hoje, em relação ao objetivo dessa operação, e é muito forte a gente ver, depois a gente pode abrir aqui até e mostrar, é muito forte a gente ver, a Polícia Federal diz que o motivo da operação de hoje é justamente entender, né, investigar e que houve uma tentativa de golpe no país. Essa é a resposta. Olá, Josias. Bom dia para você. Bolsonaro, alvo da Polícia Federal. O que isso representa, né, de tudo que a gente já falou, discutiu, viu a respeito do 8 de janeiro? Nós estamos começando a falar sério em relação à tentativa de golpe
que foi materializada no 8 de janeiro, né? E o mais inusitado, mais irônico, é que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito do 8 de janeiro no Supremo, ele utiliza o punhal do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, para mostrar o tamanho da lâmina para o Bolsonaro e os seus cúmplices. Então, essa colaboração do Mauro Cid, que agora começa a se materializar, começa a mostrar resultados nessas ordens, nesses mandados cumpridos hoje por determinação do Alexandre de Moraes, essa colaboração retira do Bolsonaro o papel que ele exerce com mais talento. O Bolsonaro não pode mais colocar a culpa nos outros. Toda crise tem um preço. O Bolsonaro agora vai perceber que quem regateia normalmente paga mais caro. Ainda ontem, o Bolsonaro estava no litoral paulista, intimado a depor num caso em que se investiga a importunação de uma baleia, embora o depoimento tivesse sido cancelado, anulado, adiado, o Bolsonaro manteve um ato que ele convocou com os seus devotos e discursou, fez um comício lá em São Sebastião, no litoral paulista. E disse que o Lula aparelha, interfere nas instituições e há uma evidência de que esse aparelhamento estaria ocorrendo, é o fato de ele ser intimado num episódio de importunação de uma baleia. Hoje, o Alexandre de Moraes mostra quem é a verdadeira baleia. O Bolsonaro é a baleia, e há um baleal aí, né? Um conjunto de baleias, entre eles os militares que se acumpliciaram com o Bolsonaro. E agora vai ficar complicado para o Bolsonaro incluir, por exemplo, o Mauro Cid no rol dos perseguidores. Nós estamos falando agora de uma investigação que é aprofundada com base em dados que foram fornecidos Hoje, por esse que era o faz-tudo do Bolsonaro, né? Um dos eu acho, principais auxiliares Josias, dele. não, e tem muita gente, né? Vamos abrir até aqui o da Polícia Federal, até para a gente trazer essas informações. São 33 mandados de busca e apreensão. Olha o tamanho dessa operação. São 33 mandados de busca e apreensão. 4 mandados de prisão preventiva. 48 medidas cautelares, diversas da prisão, inclusive. Né, e que incluem a proibição, por exemplo, de manter contato com os demais investigados, proibição de saírem do país com a entrega de passaporte no prazo de 24 horas, que é o caso de Bolsonaro, suspensão do exercício das funções públicas e, segundo o alvo aqui, a operação da Polícia Federal de hoje, Operação Tempus Veritatis, é para apurar a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder. É a primeira vez que o nome aqui aparece, né? E falando justamente sobre essa tentativa de golpe e como foi essa organização criminosa. Bom, como falamos, Bolsonaro foi alvo dessa operação nessa manhã, bateram na porta da casa dele, lá perto de Angra dos Reis, pediram o passaporte dele, não foi entregue porque não estava com ele. Fábio Van Gatten, que é advogado de Bolsonaro, atua como uma espécie de porta-voz de Bolsonaro, disse: em cumprimento às decisões de hoje, o presidente Jair Bolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes. Já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados. É só essa a informação que a gente tem. E o Bolsonaro, para Mônica Bergamo, também reagiu à operação, dizendo que saí do governo há mais de um ano e sigo sofrendo uma perseguição implacável. Foi ele que ele disse numa ligação de WhatsApp por vídeo, a coluna da Mônica Bergamo. E ele disse, abre aspas, me esqueçam, já tem outro governando o país. Me